Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa, pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje para a gente poder gravar o 8º episódio da 2ª temporada do nosso O Caderno que Virou Empresa. Olha, hoje aqui a equipe montou o cenário num formato diferente para a gente poder receber aqui o nosso convidado. E foi tipo assim, a equipe me disse que não foi nada planejado que montou o cenário assim. Disse que foi por acaso. Por acaso, eles estavam olhando aqui o cenário e resolveram montar desse jeito para a gente poder receber o nosso convidado de hoje. E todos os nossos convidados, eu sempre digo aqui, convidados altamente especiais. Hoje não é diferente. Estamos chegando ao final da nossa 2ª temporada e a gente precisa, trazer aqui pessoas que possam, de fato, impactar a nossa qualificadíssima audiência. Então, sem mais delongas, vou trazer para vocês aqui, por acaso, estava passando aqui na porta, meu amigo entrou, Lula Filho, seja bem-vindo. Cara, que prazer estar aqui, Pude assistir vários episódios e me inspirar com histórias fantásticas de pessoas que eu conhecia, algumas que eu não conhecia, mas que passei a respeitar e admirar mais ainda. Então, cara, muito bom estar aqui, eu me sinto honrado, de ser um dos convidados desse caderno que virou empresa. Pô, muito obrigado, Lula. O que eu digo sempre para as pessoas aqui é assim, o ativo mais caro que tem de você e de todos os convidados que vêm aqui é o tempo. Vocês são pessoas que têm o dia a dia altamente atribulado e poder tirar um pouquinho desse tempo para vir aqui compartilhar a história de vocês conosco, eu me sinto, assim, lisonjeado. Eu sei o quanto que isso é valioso e eu fico, assim, muito feliz com isso. Para começar, é aquela pergunta que eu sempre faço aqui, que é tradicional, Lula, quando foi que o trabalho começou na tua vida? Cara, antes de responder essa pergunta, que eu acho ela muito importante, eu queria falar sobre o tempo. Se você olhar, todos que estiveram aqui, todos, são pessoas muito ocupadas. Pessoas muito ocupadas, mas com uma coisa muito forte em comum: servir. O teu podcast ajuda um monte de pessoas a entender que todos nós somos pessoas comuns que, por se dedicar ao trabalho com foco, com resiliência, com dedicação, comprometimento, atingimos algum resultado satisfatório, diferenciado. E ainda assim, encontramos tempo para servir, para ajudar outras pessoas. Essa é a mágica da vida, cara. É servir os outros. Sabe assim, eu tô aqui não é para crescer. Cara, não adianta nada eu crescer sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de pessoas. Então, quanto mais pessoas crescerem, mais chance a gente tem de desenvolver a nossa cidade, nosso bairro, nosso estado, nosso país. E com isso, criar um círculo virtuoso de crescimento. Isso eu acredito. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu quero servir as pessoas. E aí, voltando agora para a tua pergunta, é um episódio bem interessante. Quando eu fiz 12 anos de idade, minha mãe ainda era casada com meu pai e ela disse assim: meu filho, a partir de hoje eu vou lhe dar, lembro como se fosse hoje, eu vou lhe dar uma mesada para você ir para o cineminha e tomar um sorvete com o seu dinheiro. 12 anos de idade. Mãe, em vez de me dar o dinheiro, me leve para a sua loja. Ela tinha uma loja de cosméticos lá na Kennedy. Me leve para a sua loja, porque aí sim eu vou saber por que estou ganhando esse dinheiro.
E eu estudava à tarde e ia com ela de manhã para a loja. Então a gente abria a loja junto, tomava banho lá, almoçava e ia para a escola 12:30. Então foi assim que o trabalho entrou na minha vida, com 12 anos de idade. Ou com 12 anos de idade, o Lula, né? Não, eu vou aqui receber uma mesada para ir no cinema, tomar um sorvete. Não. Eu quero fazer valer ganhar esse dinheiro, né? E aí você já vê que, como eu vi um vídeo, esses dias saiu um vídeo aí na internet de um menino num condomínio aqui vendendo uns picolés, Cara, né? fantástico. E aí o cara diz assim... 8 anos de idade. Qual fantástico. é a chance que esse menino tem de dar errado? Zero. É a mesma coisa, né? Qual é a chance que tinha do menino Lula dar errado, né? Nenhuma. E, a partir daí... Cara, e assim, eu tinha tem um pai, né? Ele ainda é vivo. Era militar, a cabeça buscando sempre ter algo seguro, ter o porto seguro, né? Ter a estabilidade. Meu filho, estude para fazer concurso. E eu olhava para a gente sempre com uma vida... Nós não passamos dificuldades, mas tivemos uma vida muito restrita, sabe? Era sempre de muita restrição. E minha mãe não se conformava com aquilo. Ela disse, eu posso trabalhar. E minha mãe só tinha o ensino médio atual, né? Que era o antigo 2º grau. E ela, não, vou fazer coisa. Minha mãe vendeu joias, minha mãe vendeu bolo, minha mãe vendeu roupa. E aí minha mãe montou essa loja de cosméticos, eu fui trabalhar. E logo em seguida minha mãe montou uma lanchonete do lado da loja, porque via que muita gente chegava cedo, saía tarde, muitas revendedoras, então vendia lanchonete. E aí montou um carro de cachorro-quente, acredita, assim, pra gente botar na praia da Ponta da Areia. Então ali começou a história de minha mãe com a gastronomia, foi com um carro de cachorro-quente. Ela sempre foi batalhadora, e eu via assim, cada vez que ela batalhava, criava algo, ela melhorava um pouco as nossas condições. Então eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar, porque se eu trabalhar, eu melhoro a minha condição, né? Ajuda. Então era isso, foi assim que entrou esse trabalho. E aí com 14 anos, a gente tinha lanchonete, teve lanchonete na escola técnica, antiga escola técnica, agora a IFMA, teve lanchonete na Receita Federal, ali no Canda Fabril. E aí um dia disseram para minha mãe assim, Ana, monta um bar, porque bar dá dinheiro todo dia. Eu estava do lado dela nesse dia lá na lanchonete, ela, vamos montar um bar. E ela saiu atrás de ponta ali no Canda Fabril e achou um canto na esquina, quem vai para o Nilzinho Santos, o estádio. E lá ela montou o primeiro bar nosso. Eu tinha 14 anos de idade, ela já estava separada do meu pai, meu filho mais velho, então era o homem da casa, estava do lado dela sempre. Fui trabalhar com ela com 14 anos de idade naquele bar. Tu lembra o nome do bar? Digaê. Digaê, né? Digaê. Era uma gíria de uma turma que a gente gostava muito lá da escola técnica, né? Então, Digaê, Cristiane, falava muito isso, tá? E a gente, vai ser Digaê o nome do bar. E minha mãe era muito brava, né? Minha mãe brigava muito, ela era muito explosiva. E um dia ela discutiu lá com os clientes, brigou com o cliente, eu puxei ela. Mãe, a senhora não viu o cara com a faca? Ela, que faca? E aí disse, mãe, a senhora não dá para ficar aqui à noite, deixa que eu fico à noite. E a senhora faz as compras de dia e mantém de dia e eu fico à noite. Então, com 14 anos, vamos dizer assim, trabalho infantil é proibido. Cara, não... Nada do que a gente passou junto, do que a gente fez junto foi ruim para minha vida. Nada, pelo contrário. Forjou uma pessoa batalhadora, lutadora e de garra como minha mãe tinha sempre. Então, 14 anos eu ficava à noite lá. Meu pai dava aula numa escola ali perto à noite, ele era militar e dava aula à noite. Ele, às vezes, me esperava para eu fechar o bar e me levar para casa. A gente morava ali no João Paulo. Mas várias vezes meu pai não podia e eu ficava lá. E nessa época, é bom lembrar, assim, eu não sou mais tão novo, esse episódio faz muito tempo, não tinha ônibus. O ônibus acabava 11h30 da noite, né? Não tinha ônibus e táxi era muito caro. Então eu saía andando do Canda Fabril até o João Paulo. Fechava o bar meia-noite, meia-noite e meia e ia andando para o João Paulo. Naquela época, tranquilo, né? Hoje não dá para fazer isso. Né? Hoje não dá mais. Mas todos esses sacrifícios, cara, nenhum me deixou me sentir inferiorizado, não me deixou nada. Pelo contrário, cara, eu acho que me ajudou demais passar por tudo isso. E ali, com 14 anos, o bar entrou na nossa vida e a gente começou a entender que era um negócio bom, se bem administrado, né? E aí tivemos bar no Yacht Club, naquelas tradicionais festas de carnaval, Réveillon que tinha. E depois a gente foi para o Centro Histórico, o projeto Reviver do governador Cafeteira, inaugurou, e lá a gente montou um bar
E logo em seguida, 6 meses depois, a gente abriu o Antigamente, que foi o bar de minha mãe durante 20 anos, e eu trabalhando com ela sempre. Eu, minha irmã, né, principalmente. Meu irmão ajudava pouco, mas minha irmã ia direto também. Tava lá no bar, tava no caixa da lanchonete. Com 12 anos, ela tava no caixa da lanchonete lá da escola técnica. Então, o trabalho entrou na nossa vida muito cedo, do lado da nossa mãe, guerreira, gigante. Pô, que maravilha, que maravilha. E aí, Lula, o que acontece? A gente contextualizar um pouquinho aqui a audiência, né? Então, ali com 12 anos, você foi começar essa carreira, a tua jornada profissional, atuando lá na loja de cosméticos. Dali, teve-se uma oportunidade, opa, tem muita gente que passa aqui, vamos botar um lanche aqui perto, porque aí já atende esse pessoal. Do lanche ali, já pintou o carrinho de cachorro-quente na ponta da areia, né? Uhum. E dali alguém, opa, Dona Ana, um bar, e aí... Aí teve a lanchonete da Escola Técnica, da Receita Federal, aí não tinha mais carro de cachorro-quente, não dava mais para conciliar. E dali que pintou a ideia do bar, né? Mas a gente já estava trabalhando com lanchonete nessas duas, mas era contrato, aí venceu o contrato, a gente ficou sem, e aí mas já estava com bar, então continuou só com bar. Então, da época do início da tua jornada lá na empresa, na loja de cosméticos, até o Antigamente, onde você parou, tem um intervalo de quantos anos? A gente está falando aí de 6 anos. 6 anos. Então, da época do Antigamente, você tinha 18. Isso. Ainda tem um episódiozinho antes disso. 16 anos eu entrei no Banco do Brasil como menor aprendiz. Cara, que experiência massa. Né? Porque eu sempre trabalhei com minha mãe. Pela primeira vez eu ia trabalhar sem minha mãe do lado. Então, assim, e a responsabilidade numa grande empresa, né? E aí meu pai, pô, que massa, agora tu faz um concurso e entra no Banco do Brasil. Pai, eu não quero ser funcionário, não. Quero ser empreendedor, igual minha mãe. Mas vou entrar aqui para ajudar. E ali, aquela experiência do Banco do Brasil me gerou muitos aprendizados, né? Muitos mesmo. Autonomia, responsabilidade, atenção, foco, experiência. Eu lembro que um dos setores que eu trabalhava era de preparar talão de cheque. Olha só, né? Hoje não existe mais, mas vamos lá, não sou tão novo. E aí, cara, tem um episódio interessante para que eu fiquei lembrando disso outro dia, como já era moldando minha personalidade, né? De fazer benchmark, de buscar quem faz melhor. Eu trabalhava de manhã e tinha outra pessoa à tarde fazendo cheque. E eu fazia 25 talões de cheque por dia. Era tudo manual. E aí eu cheguei para um supervisor lá e disse assim, quantos talões de cheque o outro rapaz faz? Rapaz, ele faz 50, 60 por dia. Aí eu cheguei para minha mãe, posso faltar à escola? Porque eu queria ver como é que ele trabalha. Tem alguma coisa que ele faz melhor do que eu. E ela deixou faltar à escola e eu fiquei de manhã e à tarde. E aí acompanhei um monte de melhorias que ele tinha implantado com a experiência, ele era mais experiente que eu ali naquele setor, e trouxe, então eu comecei a preparar 50, 60 talões por dia igual a ele, copiando. O que eu aprendi com isso? Cara, quem faz melhor do que a gente? Observa como essas pessoas fazem e traz isso pra gente. Olha como é simples melhorar, né? Não é simplório. Não é fácil, mas é simples entender como melhorar. Vai lá, vê quem já está fazendo, vê quem está fazendo bem, como faz e traz isso para a nossa vida. Então, cara, de lá para cá eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. É preciso uma dose de humildade, né? Sim. Porque com humildade você vai entender, cara, esse cara é melhor do que eu, pô, esse ali faz melhor do que eu, isso aqui faz melhor, deixa eu ver como é que ele faz. Deixa eu dizer, cara, eu queria aprender contigo isso. E às vezes o ego, a vaidade não permite que a gente haja dessa forma. Então elimina o ego, a vaidade e vai em frente. Com muita humildade, cara, a gente vai aprender muito. Muito mesmo. Sensacional. Então teve aí entre a experiência do início da sua jornada e o Antigamente, teve essa experiência do estágio no Banco do Brasil. Isso. Já teve aqui uns outros 2 ou 3 convidados nossos que também tiveram essa experiência no Banco do Brasil e sempre também foi muito enriquecedora, né? E aí, ó, Antigamente, eu já tenho aqui também, não sou tão velho, também não sou tão jovem, né? Mas o Antigamente eu sempre ouvi falar como um ícone ali, né? Era um local mesmo muito falado ali do centro histórico, né? Então, ali nós estamos falando de que ano?
Ixi, é muito, 89, talvez. 89. Início da década de 90 ainda. O projeto EV inaugurou em 88 e logo em seguida a gente abriu lá. 89 começou. Ah, só um detalhe, né? Quando a gente fica procurando datas assim, eu não fazia uma coisa, terminava, depois fazia outra. Ou seja, quando eu estava no Banco do Brasil de manhã, estava na escola à tarde, mas estava no Antigamente à noite. Ou seja, então ali a gente estava sempre... Era ao mesmo tempo, né? Tudo vai junto, né? Não tinha negócio. Sempre tive uma rotina muito pesada. E trago até hoje. Eu acho que eu acostumei com isso, né? De manhã, tarde, noite, até começo da madrugada, direto. Durmo pouco, sempre. Aí você, já lá no antigamente, com 18 anos, ainda tinha o estágio do Banco do Brasil. E com 18 anos estava terminando a escola, eu acho, né? Isso. E no finalmente da escola, né? E após, o que aconteceu depois? Cara, eu lembro, com 18 anos, tem um episódio muito marcante na minha vida. Eu olhava para o Antigamente lotado e todo mês cortavam nossa energia. E aí um primo meu ia lá, ligava. E ele me chamou e disse assim, meu primo, desse jeito assim, meu primo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu amo a tia, amo você, mas tem alguma coisa errada aqui. A tia não vai saber ajeitar isso aqui. Só dá para você agora. Como é que tem essa venda toda e vocês todo mês estão com luz cortada? Eu vou vir toda vez que vocês chamarem, mas tem alguma coisa que tu precisa aprender aqui. E aquilo ali foi uma martelada na cabeça, que eu disse, realmente, tem alguma coisa errada. E eu disse para minha mãe assim, mãe, a partir de hoje quem assume a gestão do Antigamente sou eu. Com 18 anos, né? Que pretensão. Ela disse assim, meu filho, jamais. Eu não vou deixar você sofrer o tanto que eu sofro e eu não quero você doente como eu estou ficando. E eu disse assim, mãe, eu não estou mais pedindo, não. Eu estou exigindo. Aí, ela, e tudo bem. Então, tá aqui. Me deu um monte de conta. Cara, era conta demais, atrasada. Eu disse, caramba, olha isso. Não vou dar conta mesmo, não. Acho que eu vou desistir. E eu tenho algo comigo que é muito forte, assim. Eu converso comigo olhando no espelho. Como se aquele do espelho fosse eu e eu passo a ser a consciência, um alter ego, alguma coisa assim, né? E eu olhei para mim e disse assim, que covarde você. Nem tentou ainda e já quer desistir. Pediu tanto para sua mãe e agora fica dizendo que não vai dar conta. Nem tentou. Cara, eu saí daquela conversa comigo mesmo e disse assim, eu vou para a luta. Separei todas as contas, todas, não tinha computador, tá? Papel, calculadora, caneta, anotando tudo, separando o que era custo assim imprescindível, uma energia, um aluguel, tudo, e levantando tudo que eu consegui de débito, tudo. Coincidentemente, naquela semana eu marquei uma reunião com o advogado dono advogada dona do ponto lá. Eu disse, eu queria uma reunião com o senhor, ele marcou, fui lá, eu cheguei lá, ele, cadê sua mãe? Eu, não, minha mãe não vem, quem vai administrar o bar agora sou eu. Aquele menino de 18 anos chegando na frente do advogado, idoso, ele disse, você, dessa idade, eu é... Aí ele, rapaz, olha, eu já estava com a ordem de despejo para vocês aqui, mas eu vou lhe dar uma chance. Qual é a sua proposta? Eu, rapaz, a gente deve 9 aluguéis. Eu não posso pagar de uma vez. Vamos fazer o seguinte, eu pago um e pago um a cada 15 dias. Aí ele, então tá, a gente paga um no dia e o outro a cada 15 dias. Você vai zerando durante 9 meses, você pagou e tá em dia, né? Não 2 aluguéis por mês. Era. Aí eu, tudo bem, é a proposta que eu tenho. E aí fui para Brahma na época, né? Lembrando que antes Brahma e Antártica eram separados. E lembrando que eu tinha 18 anos. Aí eu liguei pro gerente lá da Brahma e queria uma reunião. E lá fui eu e eles perguntaram a mesma coisa, cadê sua mãe? Aí, olha, a partir de hoje quem administra o bar sou eu, então eu vim sozinho. E eles disseram, cara, a gente queria falar com tua mãe, porque a gente não vai mais poder vender para vocês, porque vocês estão com uma dívida muito grande. Aí, cara, eu vim falar sobre essa dívida, porque eu só posso pagar se eu vender. Se eu não vender, eu não tenho como pagar. Então, eu queria um crédito de vocês. E eu não tenho dinheiro para comprar. Eu preciso que vocês botem, porque eles disseram que eu tinha que comprar à vista. Cara, não tenho dinheiro para comprar. Então, qual foi o acordo que saiu daquela reunião ali, que demorou umas 2 horas, mais ou menos? Eu recebia 50 caixas de cerveja na segunda, e na outra segunda, na terça, e na outra segunda eles iam conferir tudo. E aí o que tivesse lá, a gente abatia, vendeu 40 caixas. Eu tinha que pagar as 40 caixas e mais o lucro das 40 caixas. Ou seja, eu ia ter R$0 da cerveja. Eu pagava o custo e o lucro ia batendo o débito. E a outra decisão deles, na época, inflação muito alta, a gente ia indexar
a dívida à caixa de cerveja. Foi o indicador mais justo, o indexador mais justo que a gente achou na época, né? E aí a dívida ficou em 3.400 caixas de cerveja. Meu Deus. Quando eu olhei aquilo, caramba, onde é que eu tô me metendo? Onde é que eu vou vender 3 mil? E aí ia ser até pagar toda a dívida, não tinha prazo. Mas o indexador era justo, porque ia aumentar a caixa de cerveja, a dívida estava aumentando de acordo com o que eles vendiam. Enfim, e aí fui negociando com a Semar, parcelei, e com a Caema eu não consegui parcelar. E aí eu comprei baldes d'água e carro de mão. Então a gente ia no estacionamento, enchia os baldes, trazia e comprei garrafão de água mineral para a gente fazer comida. Então água mineral para comida e água para lavar a louça e banheiro no balde, acredita? Cara, uma loucura. E os funcionários recebiam por semana. E aí eu vi assim, cara, todo sábado recebe. Tem mês que tem 5 sábados. Então eles estavam recebendo a mais alguns meses. Eu digo assim, é o seguinte, nós vamos pagar por quinzena. Né? Então tomei uma série de medidas lá, proibi que eles fossem na cozinha pegar produto, tinha uma pessoa para pegar. E aí, cara, fui cortando prejuízo, cortando custo e um monte de coisa. E lá, eu quase não dormia nessa época, de verdade. Porque quando eu chegava em casa, tinha que pegar e dizer, isso aqui é da cerveja, envelope. Isso aqui é da verdura, envelope. Tudo eu separava, eu tinha 15 envelopes, mais ou menos. Todos com os nomes do que era aquele dinheiro. Muito dinheiro, na época quase não se vendia em cartão. E aí, fui fazendo isso, fui pagando tudo, cara. Pagando. Até minha mãe dizia, eu não tô acreditando o que está acontecendo. E aquele menino de 18 anos ali, mas aprendi com ela, pô. Não tinha como ser diferente. Aprendi com ela a ser raçuda daquele jeito, que ela era muito raçuda. E aí entrou no primeiro conflito, porque eu estava conseguindo, mas ela diz assim, ela queria mandar, e ela que mandava, né? Então, mãe, mas vai ser desse jeito, esse dinheiro aqui não dá para fazer isso. Tem que comprar não sei o quê. Não vai, agora não dá, tem que fazer e tal. Então, fui tudo. E um dia, cara, o cara do aluguel disse assim, incrível, parabéns, você pagou toda a dívida. E não atrasamos mais. Pagamos toda a conta de luz e voltamos a pagar a Caema. E aí pagou a Caema, religou a água. E isso foi coisa de um ano. Desde o início da 18, tua... já com 19. 12 meses depois, tudo... E aí eu disse, vou comprar um computador para mim. Botei como um sonho. E aí, cara, com 19 anos, comprei um Compaq Pressário. Nunca esqueço. Eu disse, cara, que sonho. Realizei um sonho de comprar um computador. Comecei a controlar melhor as coisas lá. Fiz um cursozinho básico, né, para poder trabalhar com computador. E um certo dia, e aí já era 19 anos de idade, mais alguma coisa, o pessoal da Brahma marcou uma reunião lá no Antigamente. Cara, chegou muita gente. Era em torno assim, de 10, 12 pessoas. E aí chamaram minha mãe. Eu, quero conversar com ela. Eu saí, deixei lá. Cara, eu não sei o teor da conversa. Eu sei que minha mãe me chamou, aí eu, diga, meu filho, eles estão dizendo que a gente pagou todas as contas, toda a conta, e estão aqui para parabenizar. Aí eu fui no ouvido dela e disse assim, mãe, a conta não está paga, falta ainda 400 caixas de cerveja. Aí ela, olha, meu filho está dizendo que não está pago e que falta 400 caixas de cerveja. Ele, não, para a gente não falta mais nada. A gente não acreditou que isso fosse acontecer e a gente está aqui liberando crédito, trocando os freezer de vocês, vai trocar mesa e cadeira e está tudo pago. Cara, foi loucura, mas foi de um aprendizado gigantesco aquele período da minha vida. Muito grande. Então, assim, sempre foi nessa parada. Aí eu disse, olha, já deixei aqui sanado, agora eu vou cuidar da minha vida, eu quero fazer faculdade de Direito. Como eu não estava estudando, vou entrar na faculdade primeiro, vou fazer um curso para entrar na faculdade que tem a ver com Direito. E aí fui fazer Filosofia. Passei no vestibular de Filosofia, sem pensar, atirei no que não vi, no que vi, acertei no que não vi. Para mim foi um divisor de águas fazer filosofia, cara. Entender a busca da essência, entender a importância do questionamento, entender a importância da retórica, da lógica, do diálogo. Cara, foi sensacional, sensacional. Bebi na fonte de muitos filósofos massa. E naquela época eu carrego uma frase que eu trago até hoje como um dos lemas de vida, né? Tenho várias frases durante a vida, mas da filosofia, que nem é de um filósofo assim, mas é algo que tem a ver com aquele momento, que é de Isaac Newton. Se vi mais longe é porque estive de pé em ombros de gigantes. Cara, então eu sempre procurei estar em pé em ombro de gigantes, né? Então
todos os filósofos que eu pude ler, todo mundo que eu pude estudar, os grandes gestores, os grandes administradores, os grandes pensadores, tudo eu procuro estar me aprendendo com eles. Agora, Lula, olha só. Entre 18 e 19 anos de idade. Pega um bar quebrado. Quebrado. Um bar quebrado. Salva o bar. Deixa o bar totalmente sanado. E aí, vou fazer filosofia. Porque eu queria direito, ó. E aí a filosofia me ensinou muito, cara. Me ensinou muito, muito mesmo. Qualquer pessoa dizia assim, não, eu vou ficar aqui no bar, eu vou abrir outro bar. Não, eu vou fazer filosofia. Pois é, e aí era um passo, né? Só que na faculdade de filosofia eu aprendi a questionar muito, muito, inclusive a mim mesmo. E percebi que não era aquilo que eu queria, o direito. Então eu desisti do direito antes de fazer direito. Eu disse, cara, eu vou montar o meu bar. Eu acho que eu tenho que voltar, aprendi muito esse período. Durante a faculdade você ainda ficava no antigamente, né? O tempo todo. É bom lembrar isso, né? Não é que terminou uma coisa e começou outra. Sempre tudo em paralelo, né? Tudo em paralelo. E aí cara, vou montar meu bar. Sabe de uma coisa? Vou montar o meu bar. E aí, com 21 anos, montei meu primeiro bar. Chamava Porto Livre, lá na Litorânea. Outro local lendário. Pois é, cara, porque foi assim, eu olhava pra Litorânea, ninguém funcionava à noite, todo mundo só funcionava de dia. Tinha um bar que funcionava à noite lá, eu não lembro o nome agora. Aí o cara, vou botar vinho, que não tinha na Litorânea, vou botar suco, que não tinha na Litorânea, vou botar garçom de farda, crachá, vou treinar os garçons. Olha só, onde é que é a Lula? Como é que tu treina a equipe? Cara, desde antes eu já estava entendendo a importância da capacitação, né? Então, treinamos a equipe, botamos crachá, fardamento, tinha bandeja, tinha tudo ajeitadinho, cardápio bacana, tudo. Montamos o Porto Livre, eu e um sócio, que depois se relacionou com minha irmã, tem uma filha com ele, a Maria Lua, minha sobrinha, e afilhada. E aí a gente botou DJ, cara, e foi um sucesso. Outro local lendário. Sucesso, assim, o bar cresceu, cara, e aquele menino ali de 21 anos ganhando dinheiro pra caramba, como nunca tinha visto na vida, nem imaginado. Eu disse, cara, bar realmente é bom. E aí vendia muito. E aí ficamos 2 anos no Porto Livre e mudamos de local, porque o dono pediu a barraca lá, mudamos de local, só que aí mudou toda a proposta. Minha mãe, não, agora vai ser do meu jeito. Aí inauguramos com um show de MPM, aí tinha um dia da balada, tinha um dia da seresta, tinha um dia do restaurante, ou seja, aprendi bem ali que você tem que manter a identidade da casa. Muitas vezes a pessoa quer ser tudo e não dá, né? Tem que ter identidade, e a gente não tinha identidade. E aí, cara, menos de 1 ano, a gente quebrou muito feio. Quebrou feio. Então, aquele bar que rendeu muito dinheiro me jogou na pior experiência e sensação da minha vida. Porque cara, foi muito pesado. Muito pesado para mim ali com 23 anos, mais ou menos. Eu chamar toda a equipe e dizer, pessoal, não tenho mais dinheiro para pagar vocês, não tenho mais dinheiro para montar o bar e vou precisar fechar. A partir de amanhã a gente não funciona mais. Cara, foi muito dolorido, frustrante. E, pô, tu te sente a pior das pessoas, com 23 anos, isso pode moldar a tua personalidade. Eu disse, agora eu quero dizer para vocês, vou honrar tudo que devo, mas preciso que vocês assinem uma rescisão e que depois disso, quando eu puder pagar, eu pago. E todos eles assinaram uma rescisão, como se eu tivesse pago, na confiança, para me dar baixa na empresa e não ficar com uma empresa gerando despesas. E aí vamos para a luta. Vamos para a luta. Peguei um pedaço do ponto que eu negociei com a dona lá. Cara, eu quero só esse pedaço, vou montar um bar menor. Na época, estava começando essa onda de espetinho, vou montar um bar de espetinho e estava começando a onda do karaokê. Vai ter karaokê e espetinho. Não tem como dar errado.
E aí eu, sem dinheiro para nada. Para nada. Gostava muito de Miró, pintor espanhol. Eu disse, eu quero uma parede aqui que lembre Miró, vai ficar bonita. Contratei um cara, o cara fez, cara, eu vou te pagar com a venda. Achei que, pô, ia ser sensacional aquele bar de espetinho, tá chegando a onda. E karaokê, que tá na moda, vai ser sensacional. Cara, 2 meses que o bar funcionou. E aí eu tinha um sonzinho em casa que eu levei para ser o som do bar, né? O do karaokê eu alugava. E aí eu tinha 2 funcionários que ficaram comigo. Eu e mais 2. Andava de ônibus, não tinha que vender tudo. E aí, cara, eu cheguei de ônibus nesse dia. E aí tinha o cara que pintou a parede estava me esperando. E o funcionário chegou e disse assim, Lula, ele tá te esperando porque ele disse que hoje ele não sai sem receber. E eu disse assim, cara, eu não tenho dinheiro ainda para te pagar. Mas eu vou te pagar, isso aqui eu vou honrar. Aí ele, cara, eu não vou sair daqui sem nada, então me dá alguma coisa. Cara, a única coisa que eu tenho aqui é o som que tá rolando. Aí ele, pô, então me dá o som. E eu pedi para o Frank, desliga o som e entrega esse som para ele. E Lula, como é que a casa vai funcionar? Cara, não vai funcionar com som, a gente vai funcionar sem som hoje. E aí naquele dia eu olhei assim, cara, tudo errado. Tem alguma coisa que eu tô fazendo tudo errado. E filosofia na cabeça, o que é que tá errado, buscar a essência daquilo. E eu disse assim, cara, vamos fechar, eu tenho que parar. Não adianta só eu abrir, eu tenho que parar, eu tenho que entender o que está acontecendo. E vou fazer faculdade de administração. Eu vou aprender a gerir negócio, eu vou aprender e eu vou melhorar como pessoa, eu vou melhorar minha mente, tem alguma coisa que está errada aqui. E aí, sem dinheiro para fazer faculdade de administração, mas estava abrindo uma faculdade nova, Faculdade de São Luís. E eu disse assim, mãe, a senhora paga só a inscrição do vestibular? Ela, meu filho, a inscrição do vestibular eu posso pagar, mas não posso pagar 1 mês de faculdade. Meu pai disse, eu também não posso. Não, pode deixar que eu vou me virar. Então, espera aí. Só um momentinho para a gente contextualizar aqui para o público, né? A gente teve lá o Porto Livre, 2 anos voando, bombando. Aí o Porto Livre, muito pela questão da mudança do local e do perfil, acabou que o Porto Livre ele não conseguiu manter o seu sucesso. No novo formato, você acabou tendo que fechar o bar. E aí foi abrir novamente o bar, mas não conseguiu ter novamente sucesso e resolveu agora, até por conta da filosofia, dizer assim, não, peraí, parar, deixa eu pensar aqui para ver o que é que tá de errado, que eu não consigo mais decolar como foi lá no Porto Livre. E por conta disso foi buscar ajuda no conhecimento da faculdade de administração. Pois é, e tem um detalhe importante, eu culpava tudo, cara. O mercado não presta, os clientes não são fiéis, os fornecedores não ajudam. Aí um dia eu cheguei e disse assim, pra mim, falando no espelho, lembra, né? Cara, pra que procurar culpa fora se o fracasso foi seu e você perder essa oportunidade de aprendizado? E eu decidi naquele momento, cara, eu vou entender tudo que eu errei. Tudo. Porque eu errei. Não tinha reserva de contingência, não fiz poupança, não me programei para crise, não me programei para mudança sazonal que acontece, não me preparei para novos entrantes, novos concorrentes, não me preparei para nada, cara. Para nada. Então eu passei 2 anos, cara, 2 anos doloridos, entendendo cada erro meu, cada ponto meu, entendendo, buscando. Foi isso? Não foi isso. Tem mais alguma coisa mais a fundo. Buscando a essência mesmo, cavando e sentindo muita dor, cara. Que o cara, como é que eu errei? Mas nesses 2 anos, fui trabalhar para outras pessoas, trabalhei em festa, fazendo extra, festa de Nelson Piquet, eu trabalhei no bar, tal, para ganhar dinheiro para ir pagando a faculdade. Cada mês eu tinha que fazer R$300, que era a faculdade, todo mês. Todo mês eu tinha que ter no mínimo R$300 da faculdade. Tu lembra o ano? 2001, formei em 2004. E eu decidi também, cara, eu vou ser o melhor aluno que eu puder, vou sugar aprendizado. Não tem negócio de botar nome em trabalho, não tem negócio de fazer prova meia boca, não tem nada. Eu vou estudar tudo que eu puder. Tudo. E eu me formei com 9,4 de média geral, cara. Eu não era bom aluno na escola, assim, um aluno referência. Eu era um aluno mediano. Mas eu decidi aprender.
E mais do que aprender, decidi entender que o conhecimento não tem valor quando ele não é aplicado. Conhecimento, só pelo conhecimento, te enche de sabe, conhecimento, mas não te deixa com sabedoria. Tem que aplicar. Então, cara, eu vou aprender e vou aplicar. Vou aprender e vou aplicar. Então, eu sabia o que os professores estavam falando, o que eu conseguia aplicar e o que eu não conseguia debater com os professores. Isso bem aqui não se aplica exatamente desse jeito, existe outros viés. Então, eu participei muito mesmo. E, nesse período de 2 anos, entendendo tudo que eu tinha errado, entendendo o que eu podia fazer diferente, eu disse, agora é hora de tentar. Agora eu vou montar um novo bar. O ano? 2002. Ano do Penta. Ano do Penta. Comecei o ano dizendo assim, esse ano eu monto um novo bar com muito mais experiência, com muito mais conhecimento para errar novos erros, não os antigos. Estou preparado. E aí Deus, sempre agindo na nossa vida, botou a lagoa para inaugurar naquele ano. E aí eu vou para licitação. Minha mãe, não vá, meu filho. Licitação só ganha quem é conhecido. Já está tudo certo lá. Eu, mãe, não custa tentar. E lá eu tentei e fiquei com uma das casas, cara. E ela, você vai montar o que agora? Não sei, vou montar um bar. Fui atrás de pessoas e... Qual o nome? Não sei. Pensei no folder. Se por acaso você gosta de happy hour, se por acaso você procura um lugar interessante para ir, se por acaso você exige qualidade e atendimento, venha para... Eu não tinha um nome, mas o por acaso se repetiu 3 vezes no mesmo capa do folder que estava ali na minha cabeça. Eu, cara, por acaso, pode ser o nome. Quebrado, sem dinheiro, devendo, mas já sabia como negociar dívidas. Fui de novo lá Primeiro fui na Coca-Cola. Ó, vou abrir um bar, estava devendo a Brahma, vou abrir um bar, queria que vocês me ajudassem com mesa e freezer, e eu vou vender os refrigerantes e cerveja de vocês. Ele, rapaz, ali não vai dar certo, aquela lagoa fede muito. Aí eu, tá bom. Aí fui na Brahma, rabinho entre as pernas. Cara, é o seguinte, eu vou abrir um bar, tô devendo vocês, quero pagar e quero pagar trabalhando. Tudo bem, a gente vai investir em você. Já tinha jurisprudência lá, né? Freezer, mesa e cadeira de plástico. Minha mãe me deu, né? Um fogão e um forno velho, que ela tinha acabado de trocar o dela lá do antigamente. E assim eu comecei o Por Acaso. Eu tenho um amigo dessa época da faculdade, que ele me acompanhava muito, estava sempre comigo lá, me dando força, não tinha carro, ele me ajudava e tal. Naquela pequena reforminha que eu fiz ali para queria abrir, né? E aí ele disse assim, no dia da inauguração, 22 de maio de 2002, e aí como você tá? Eu disse, cara, tô bem, mas só tenho R$5 no bolso. Se eu não vender nada hoje, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem dos funcionários. E ele, não te preocupa que a passagem eu consigo. Foca aí no trabalho que vai dar certo. E aí, meu irmão, o bar abriu, começou a dar cliente, começou a chegar gente, daqui a pouco chega Maurício com um monte de amigo da faculdade. Cara, me emociono com esse dia. Foi um dia lindo, uma abertura linda. E aí, assim começou a história do Por Acaso. 22 de maio de 2002. E quem estava lá comigo? 8 funcionários, eu era o caixa, eu era o cara que tirava o chopp, eu era o barman, eu fazia as compras, eu que abria a casa. Minha noiva, na época, namorada, noiva, Janaína, estava lá ajudando na recepção, recepcionar os clientes. De manhã ia para o banco, que ela trabalhava no banco. Eu morava no João Paulo, né? Mas disse, cara, não vou conseguir ficar indo daqui para o João Paulo, não tenho um carro, táxi é caro, sem dinheiro. Alugamos uma kitnet ali perto, Por Acaso, a rua não tinha asfalto. Então, período de chuva, né? Maio. Janaína ficava lá comigo à noite e de dia para o banco, na chuva. A rua só lama, botava um sacola de supermercado num pé, no outro, para não chegar no ônibus com lama. E lá estávamos nós batalhando, construindo o nosso legado.
Juntos, cara. E assim Sempre juntos. nasceu talvez um dos bares mais lendários da história da capital maranhense. E eu dizia para cada um dos funcionários, vocês gostam de pular de bar em bar? Porque nessa época é comum, né? O garçom trabalha 3 meses em um bar, 2 meses em outro e tal. Vocês gostam disso? Não. Cara, eu tô montando um bar para ficar 10 anos no mínimo. No mínimo. Se vocês entenderem qual é a nossa missão aqui, se vocês entenderem qual é a cultura que eu estou querendo implementar, de ser o melhor atendimento da cidade, a gente vai longe juntos. Eu lembro que nessa época só tinha o Crepes ali na avenida. E eu não tinha dinheiro, mas eu ia pro Crepes, pegava uma água e ficava sentando em mesas perguntando: o que é que tu acha que falta aqui? O que é que poderia melhorar aqui? O que é que se sente falta na noite? E todo mundo era unânime e falava de atendimento. E adorava o carpaccio do Crepes. Eu disse, cara, eu vou fazer um carpaccio. E até hoje o carpaccio do Por Acaso é muito bem conceituado, né? Bem lembrado. E disse para os garçons, cara, não tem negócio de cliente levantar a mão, e se levantar a mão não tem negócio de não sou eu que atendo essa mesa. Todo mundo atende todo mundo. E a comissão não é individual, a comissão vai ser de todo mundo. Então, a gente começou a implantar algumas mudanças que naquele momento foi muito importante. E uma delas, em julho de 2002, eu contratei um psicólogo para cuidar da equipe. Que eu queria que a gente não tivesse conflitos que são tão comuns em ambientes que são muito dinâmicos, né? E de trabalho muito pesado. E aí o Júlio César entrou com a gente em 2002, está com a gente até hoje, Por Acaso. Foi muito importante aquele momento, porque a gente tratou mesmo assim de muitas dificuldades de relacionamento e evitamos talvez muitos problemas de saúde mental, desde aquela época que não se falava, mas a gente já estava com um psicólogo na empresa. Lula, ali quando começou Por Acaso, já tinha os outros dois? Começou Por Acaso e o Kitaro. E no meio depois era o Mandamentos, né? Isso, não, ali foi o Cafofo e depois o Filial. O Mandamentos foi a boate que abriu lá perto do boteco. Mas não tinha um Mandamentos no meio? Não chegou a ter não, né? Foi o Filial, era do mesmo pessoal, mas era filial. Aí tinham os 3 bares que ficavam ali na Lagoa, né? Teve um período ali que a Lagoa era, assim, grande point da noite, né? Cara, na sexta-feira, a espera para entrar no Por Acaso era de 3 horas. O cara esperava 3 horas na fila, ficava 1h30 no bar. Mas a gente criou uma cultura sensacional de atendimento. E essa cultura impregnou tanto na gente e a cidade entendeu tanto que quando a gente resolveu abrir o Por Acaso, as pessoas já sabiam o que iam encontrar. Então, hoje a gente tem uma das melhores experiências de espera do Brasil. A gente não tem fila, a gente tem espera. A gente tem acolhimento, a gente tem uma equipe que está ali trabalhando feliz, focada. Cara, é muito bom ver a energia do Por Acaso. Muito boa. Então, em 22 de maio de 2002, teve início o Por Acaso, um dos bares, sem dúvida nenhuma, mais lendários da capital aqui maranhense. E aí teve um momento em que o Por Acaso, na sua versão Lagoa, ele chegou ao fim. Cara, a culpa foi minha, porque eu cansei. Eu disse, cara, cansei da noite. E a cabeça pensante da empresa é minha. E eu não estava mais pensando de, cara, tá na hora de sair. A gente tinha um Por Acaso Grill no shopping, que era muito bacana. Era um restaurante de grelhados muito bacana. Comida rápida, mesmo a gente vendia comida, saía em menos de 10 minutos. Vendia em torno de 200 pratos no almoço. Era muito massa. No Jaracati, cara. Então, assim, um shopping que não tinha essa tradição toda, mas a gente era uma âncora ali dentro daquela praça de alimentação. Vendia muito. Vendemos o Por Acaso. Disse, cara, não quero mais, vou sair. Vendemos Por Acaso. Vendemos... Aí eu tinha uma parte no filial, saí do filial, ficamos Por Acaso, depois disse, vamos vender o Por Acaso. Vamos atrás de um sócio operador. E aí apareceu uma proposta para a gente vender para um outro sócio. Você se recorda do ano que você vendeu lá? 2014. Saí 12 anos depois, saí né? 30 de outubro de 2014. 12 anos, mais de 12 anos e um mês depois. Não, porque foi maio, né? 12 anos e 5 meses. Depois você saiu do Por Acaso, né? E aí disse, acabou o ciclo, fechei o ciclo, eu quero ser palestrante, eu gosto de treinar a equipe, eu gosto disso. E aí recebi uma proposta massa para ir morar em São Paulo, cara, foi massa, tudo pronto. E aí chegou um convite para assumir a Secretaria de Turismo de São Luís. Aí eu fui agora, fico aqui. E aí por vários contextos resolvi ficar.
fui secretário de turismo. Fui secretário de turismo, depois fui secretário de governo do município, depois assumi a Secretaria de Saúde. Foi uma experiência de grandes aprendizados na gestão pública, muitos aprendizados, muito crescimento pessoal e profissional. Assim, aprendi muito, convivi com muitas pessoas maravilhosas, batalhadoras, mudei muito com o preconceito que a gente tinha com a gestão pública. Sei que contribuí muito, dei muita contribuição para a gestão pública. Sei muita coisa que a gente mudou nessa cidade. Obviamente que quando você está no ambiente público, quando muda de gestão, a ideia é apagar tudo que foi feito na gestão anterior, para não dar méritos. Então, assim, não espero mérito nenhum disso. Mas tenho a consciência tranquila e o reconhecimento das equipes que eu trabalhei, de tudo que a gente fez de bom e melhorou. Planejamento, organização, gestão, controle, captação de recursos, que possibilitaram uma série de coisas que eu vejo por aí e digo assim, isso aí tem uma participação lá atrás minha e eu sei que eu contribuí com a cidade. Então, só isso já me deixa feliz. Não é a vaidade, o ego, o nome. É a felicidade de poder ter estado lá e contribuir com a cidade. Isso, para mim, não tem preço. Realmente foi muito bom. Deixou um legado, cumpriu sua missão, né? Missão, cara, missão. Porque a gente sai do ambiente empreendedor, vai para a gestão pública, ambientes completamente antagônicos. E mesmo assim você consegue imprimir um pouco da gestão. Cara, eu estudo demais, eu leio demais, eu gosto demais. Eu queria contribuir com a cidade, com a gestão. E aí você encontra pessoas que estão doidas para encontrar alguém que direcione um pouco disso. E aí a gente conseguiu maravilhas, cara. Foi muito bom. Qual que é a grande diferença, assim, para ti, mais marcante da gestão pública e da gestão privada? Assim, tem várias, mas eu vou destacar, por exemplo, uma. Assim que eu cheguei na Secretaria de Governo, um servidor me procurou e disse assim, faltam 4 anos para eu me aposentar. Não mexe onde eu estou, não. Deixa eu fazendo só o que eu estou fazendo, tá? Só faltam 4 anos. Cara, 4 anos na gestão privada, a gente muda coisa pra caramba, cara. A gente muda muita coisa em 4 anos. E aí o cara pediu para eu não mexer com ele, porque ele ia ficar só 4 anos ali, só mais 4 anos. Então é isso, do servidor não tem assim, cara, muita gente não tem perspectiva. Da mesma forma, você tem 20 mil servidores aqui, numa folha, e você pode contar ali talvez com 30%, 40%. Então, isso é outra coisa que você tem que entender. Jamais na gestão pública, jamais você vai ter 100 funcionários e vai contar com 30% deles na gestão privada. Na gestão pública, você vai ter 100 e vai contar com 30% e vai ter que ser normal isso. Mas aqueles 30% fazem a diferença, cara. Faz a diferença mesmo. É muito legal, muito, muito legal mesmo. O que essa galera que quer trabalhar ali na gestão pública, o tanto que eles são abnegados, o tanto que eles precisam de pessoas ao lado deles, empoderando e dando condições de trabalho. E quanto esse trabalho flui e quanto que a cidade ganha, cara. É incrível, é muito massa isso. Aconteceu o quê, né? A gente teve essa sua passagem pela administração pública. Certo. Você havia dito que o seu legado, né? Eu tô falando aqui como Lula, né? A minha história com a noite, com o bar acabou, mas parece que não acabou, né? É isso, cara. Assim, minha mãe faleceu, né, de Covid. E aí ela tinha um restaurante pequeno na casa dela, 12 mesas, uma equipe pequena. E aí quando minha mãe faleceu, cara, eu lembrei de uma frase que passou a ser meu propósito de vida. Eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: as pessoas morrem 2 vezes. Uma quando partem e a outra quando falam o nome dela pela última vez. E eu, daquele dia, decidi que meu propósito é não deixar falar o nome da minha mãe pela última vez. E chamei meus irmãos e disse, vamos assumir o restaurante dela e não vamos deixar fechar. Transformamos o que era um restaurante de 12 mesas no Vinhais, um bairro tipicamente familiar, sem nenhuma tradição assim gastronômica. Transformamos no que ela gostaria de ter feito. Um restaurante procurado,
muita gente, fila de espera. E dali consolidamos o trabalho dela, pratos criados por ela, história dela, sabe? A alma dela ali dentro. Abrimos em Atins. Cara, é um sucesso a Casa de Juja Atins, um sucesso, graças a Deus. Gente do Brasil e do mundo conhecendo a história de minha mãe. E um dia eu peguei assim, no final do ano passado, final de 2022, peguei o nosso delivery e fui estudar quais eram os bairros que mais pediam nossa comida. E 80% das nossas entregas estavam na Península, Ponta da Areia, Ponta do Farol, Calhau e Renascença. Eu disse, eu tenho que ir para essa região. Comecei a procurar ponto ali pela Ponta da Areia. E recebi o convite do Hotel Brisamar para a gente montar lá. Eu disse, bom, era o que eu estava procurando. Chegou a oportunidade. Cara, para quem estiver ouvindo a gente, não acha nada que teu sonho é inatingível. Só faz uma coisa. Deseja mesmo aquilo, coloca na mão de Deus. E eu disse, Deus, está bem aqui minha vontade. Abre as portas. E a porta ele tem aberto todas. E a do Brisamar foi uma delas que Deus abriu. E eu, na hora, o cara chamou a gente para montar em uma semana. Lógico que não dava. Eu pedi um mês. Em um mês a gente mudou do Vinhais para o Brisamar. Tínhamos 12 horas para fazer uma reforma. Estavam com 22 pessoas lá dentro trabalhando. Só pintor eram 9. Um pintava o banheiro masculino, outro feminino, outra parede, outra coluna. Então, 22 pessoas trabalhando, porque a gente só tinha 12 horas para mudar. Café da manhã encerrava, a gente fechou um dia para ajeitar já o café da manhã para o dia seguinte. Assumimos tudo, toda a operação do hotel. Toda a operação de A e B, né, alimentos e bebidas. Então, cara, a Casa de Juja hoje é um espaço da altura de minha mãe. Sabe, assim, recebe gente do Brasil e do mundo, pessoal de São Luís. E o movimento, aquela turma que só pedia, que não ia ao Vinhais, passou a ser cliente presencial. Então, é muito bom a gente ver o resultado daquilo e ver cada prato dela que sai é minha mãe viva. Cada receita dela elogiada é minha mãe viva. Então, meu legado está firme e forte, que é não deixar falar o nome da minha mãe pela última vez. Sensacional. Incrível. Incrível, meu amigo. E o, por acaso, também voltou. E aí, com isso, o sangue ferveu. Porra, eu gosto é disso. Me chamaram para montar o Por Acaso, num local que estava vazio, funcionando, mas não tinha cliente. E eu fui conhecer esse local e achei o local lindo. Eu disse, aqui cabe o Por Acaso. Mas vamos fazer uma pesquisa antes, porque eu achava que não cabia mais voltar o Por Acaso. E aí fizemos uma pesquisa, onde apontou que 84% das pessoas de 32 a 52 anos, do público A e B, que pesquisamos na Península, Lagoa e tal, gostariam de poder frequentar o Por Acaso novamente. Eu disse, opa, bacana. O que é que eles querem? Primeiro lugar, atendimento. Segundo lugar, comida. Terceiro lugar, música boa que não fosse sertanejo, forró. E quarto lugar, estacionamento. Eu digo, bom, estacionamento está resolvido, vamos agora resolver os outros 3. Fechamos a equação. E aí fomos para o outro ponto. Cara, Por Acaso só é Por Acaso se a gente tiver aquela equipe de volta. E sair ligando de um por um. Um por um. Dos 36 funcionários que a gente tinha, 21 voltaram. 3 faleceram. Uma de Covid, uma de câncer e um de AVC. Um excelente garçom que a gente tinha. Chamei a equipe de bar e disse assim, vamos criar um drink... vascular cerebral... Vamos criar um drink em homenagem aos 3. E o drink ficou o nome Os 3 Memoráveis. Então tem um drink no cardápio em homenagem aos 3 funcionários que faleceram. 5 moram fora. E na hora que se tiver a oportunidade vão aparecer. E outros 3 pediram um tempo para se desvencilhar da empresa. Então, assim, quase todo mundo voltou. Então a gente estava com Por Acaso voltando, com o carpaccio, que apareceu muito forte, com a mesa de frios, que apareceu muito forte, a caipirosca de morango, que apareceu muito forte na pesquisa, na lembrança dos clientes, e pegamos ali aquela turma lá, 21 funcionários, juntamos com mais 22 pessoas, chamei o mesmo psicólogo de antes,
Contratei mais uma psicóloga, porque ele não tem tempo de acompanhar, ele tem tempo de treinar, mas não tem tempo de acompanhar mais hoje. E ela dá o acompanhamento e ele dá os treinamentos. Então, cara, a gente montou um time massa e que as pessoas que estavam trabalhando em outras áreas ou em outros locais pediram demissão para voltar por acaso. Cara, isso pra gente é sensacional. Sensacional. E lá tá lá, eu e minha esposa e a nossa equipe toda recebendo as pessoas que chegam por acaso para se divertir e a gente fica lá com muita alegria, muito prazer. E o que a gente tem recebido de clientes, que eram clientes antigos, trazendo os filhos para dizer, ó, namorei, casei lá e tá aqui o filho nosso. Ó, a nossa filha tinha 4 anos, tá aqui hoje aqui sendo cliente do Por Acaso. Então, isso é muito legal, cara. Porque a gente criou uma legião de fãs do Por Acaso, mais do que clientes. Que maravilha, que maravilha. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Se você tivesse agora aqui a oportunidade, aparecesse aqui o DeLorean, lembra do DeLorean? Sim, sim. A máquina do tempo do Dr. Brown e do Mark McFly. E fosse dado ao Lula o direito de fazer uma viagem. Ó, você vai poder, você tem direito de fazer uma viagem, ó, ida e volta. Para qual período dessa sua trajetória profissional você gostaria de voltar e não faria algo? Faria algo diferente? Cara, isso é uma pergunta muito massa. E até eu te falei, né? Eu disse, cara, eu não vou treinar a resposta. Não vou treinar, porque na hora que ele fizer, eu vou sentir do meu coração o que é para responder. Porque quando a gente treina a resposta, pode não sair tão... assim, não é espontânea, é não sair verdadeira. E o que eu pensei agora, eu voltaria... Cara, eu voltaria para um dia antes de minha mãe falecer. Só para dizer para ela assim, vai em paz, vou cuidar de tudo. Descansa. Voltaria para aquele dia. Eu falei com ela, cara, um dia antes. Falei com ela, mãe, a senhora tá bem, tô olhando seus exames, tá melhorando, fique tranquila, amanhã a gente se fala. E eu não tive a oportunidade. Voltaria para esse dia. E se eu faria algo diferente, cara, eu caí muito. Eu caí muito, cara, muito. Mas todas as quedas, cara, tudo que eu passei, cara, tudo, ajudaram a ser quem eu sou hoje. Sabe assim, cara, na gestão pública a gente apanha demais. As pessoas nos julgam muito errado. Acha que, pô, está lá, o cara quer vantagem, o cara quer a vantagem própria, o cara quer ganhar dinheiro fácil. Então a gente pena muito, cara. Pena muito. Eu saí da gestão pública já tem mais de 3 anos, até hoje tudo meu é bloqueado. Eu respondo inquéritos, sabe assim, mas nada disso hoje me tira a paz. Porque eu sei que eu sou sério, porque eu sei que eu aprendi, cara. Meu pai sempre ensinou a gente, dorme tranquilo, mantenha a seriedade acima de tudo. Uma imagem, a nossa imagem, a gente passa uma vida construindo, mas é 1 segundo para destruir. E eu sempre trouxe isso comigo, cara. Ninguém vai olhar para mim, vai apontar para mim e dizer que eu sou corrupto, que eu sou bandido e que isso vai ter ressonância em mim. Porque ele pode fazer isso, mas isso não vai ter ressonância, porque não sou eu. A minha identidade eu conheço. A minha identidade eu conheço. Eu sou sério, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Aprendi com meus pais esses conceitos, esses valores. Então, tudo que eu passo, o que eu passei, ajudaram a ser quem eu sou hoje. Então, pô, vai mudar o quê? Ah, vai mudar, não vai para a Secretaria de Saúde, não vai responder os inquéritos que tu responde? Cara, se eu sou mais forte hoje, é justamente por isso, cara. Eu vou mudar isso por quê? A gente olha uma geração fragilizada hoje porque não enfrentou as dificuldades que a gente enfrentou lá atrás. Porque a gente quer pegar na mão e fazer. Sabe? Como é que uma criança aprende a andar de bicicleta? O pai, a mãe, alguém segurando ali o selim. Depois ele solta.
E a gente anda só. Tem gente, cara, que até hoje está com o pai segurando o selim. Tem gente que até hoje está com a mãe segurando o selim. Cara, solta, cara, deixa cair, levanta, tira a poeira, cai de novo. Então, isso forjou, preparou e me tem feito quem eu sou hoje. Não mudaria nada, cara. De verdade. Eu tenho uma outra pergunta que é tradicional. Sempre faço aqui. Se hoje você pudesse ter agora na sua mão um troféu, uma medalha, uma placa, eu sei a resposta, mas eu tenho que perguntar para você, porque eu acho que isso precisa... Esse programa hoje também é uma homenagem. É uma homenagem não ao Lula, que merece todas as homenagens possíveis, né? Mas uma homenagem à Dona Ana. Cara, sem dúvida. E essa medalha... eu assisto teu podcast, cara, e acho massa, assim, eu tenho um pai fantástico, cara. Eu tenho um pai honesto, um pai sério, cara. Eu tenho um pai... Cara, um pai muito bacana. Sabe, assim, pô... Meu pai trabalha com a gente, cara. O crachá dele, ele faz questão. Lula pai. Chega, o que o senhor é do Lula? Tá aqui, ó. Sou Lula pai. Sabe, assim, ele tem orgulho de estar ali com a gente. Ele trabalha com a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, cara, uma frase que minha mãe dizia: eu sou que nem vara verde, eu vergo, mas não quebro. Minha mãe quebrou muito, cara, mas ela não deixava transparecer. Minha mãe sofreu muito, mas era batalhadora demais, cara. E se tem algo que eu aprendi na vida, foi ser batalhador igual ela. Então eu vou enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tempestade, mas eu vou lembrar dela, porque ela enfrentou muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Então, não tenha dúvida que para dar um troféu hoje, uma medalha, é para Ana Lula, mais conhecida como Juja, minha mãe. Sem dúvida. Perfeito. Lula, qual foi, essa trajetória toda de tanto perrengue, o maior perrengue que você passou em toda a sua trajetória? Aquele que você disse assim, não, agora não dá mais não, aqui eu vou largar isso aqui de mão. Agora não dá mais. Cara, teve vários, né? Assim, vamos lá. Eu trabalhava no Banco do Brasil e chegou um momento que perdemos 2 contratos de lanchonete. E eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã, 4 pessoas numa casa, e o meu salário de menor aprendido do Banco do Brasil é que mantinha a casa. Aí eu, caramba, eu menor de idade, tá? Eu tô, pô, que tem alguma coisa errada, bora ver o que está acontecendo. Quando eu fui assumir o antigamente, que eu olhava aquela quantidade de dívida, eu dizia, não dá para pagar. Vamos lá. Quando eu montei o Porto Livre, com 21 anos de idade, eu disse, cara, como é que eu vou montar um bar? Como é que eu vou cuidar de um bar? Que experiência eu tenho? Pô, só essa vivência, conhecimento empírico total. Mas vai dar. Quando eu fui montar o Por Acaso, cara, não vai dar. Como é que eu vou para uma licitação dessa? Deve ser carta marcada. Não foi, deu. Como é que eu vou montar agora sem dinheiro? Devendo todo mundo. Devendo os funcionários. Lembra que eu estava devendo os funcionários ainda? Fui pagando. Não vai dar. Deu. O que eu aprendi na vida é que vai vencer aquele cara que superar aquela barreira do não vai dar. Porque a maioria para ali, não vai dar. E quando a gente supera, cara, para ver assim, deixa eu ir em frente a si mesmo. Porque no mínimo eu vou aprender. Deu. Então, cara, é muito massa o que a vida faz com a gente, cara. Muito massa. Porque a gente tem a oportunidade todo dia de sair da onde a gente está. As pessoas que assistem teu podcast aqui têm possibilidade de aprender com pessoas que todas elas passaram por dificuldades incríveis. Vê o podcast da Sinara. Que história. Porra, tem quem olha o Gustavo Almeida hoje, um empresário bem-sucedido, mas estava lá no domingo abrindo uma empresa sem nenhum cliente, cara. E feliz abrindo empresa, ajeitando jardim. Não era uma empresa de jardinagem, mas ele estava lá cuidando do jardim. Vê Marcelo Aragão. Sabe, ver tantas histórias que passaram por aqui. Ver tantas histórias de pessoas que a gente conhece. Todas elas que venceram, não desistiram.
Eu fazia Muay Thai e Jiu-Jitsu antes de romper o tendão do joelho. Estou me preparando para voltar de novo para as atividades de luta, né? E eu vi uma frase muito massa no tatame do Jiu-Jitsu. Faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu. Um monte de gente quer ser faixa preta, cara, mas ninguém quer seguir o processo. E Marco Aurélio, imperador romano, tem uma frase dele que diz algo parecido com: os entraves do caminho passam a ser o caminho. Pô, a gente deseja e idealiza um caminho de vitórias sem adversidades, um caminho reto, tranquilo. Não existe, cara. O caminho do êxito é um caminho difícil, doloroso. Crescer dói pra caramba. E outra, cara, quem cresce sozinho e as pessoas querem sair sozinhos, como se fossem super-heróis. Cara, quem é que tá do teu lado? Aquela velha frase de Ernest Hemingway, né? Vai pra guerra, né? Quem tá do teu lado na trincheira? E isso importa? Importa mais do que a própria guerra. Cara, quem tá do teu lado na trincheira? Quem tá do meu lado ali, minha esposa, cara, que quando eu precisei vender caipirosca na rua do passeio, no carnaval, ela que estava ali do meu lado, eu preparando a caipirosca e ela dando os trocos, recebendo dinheiro. Que quando eu quebrei, ela que estava lá do meu lado, morando em kitnet, com ventilador, sem fogão, sem nada. Como é que tu não vai valorizar essa mulher que está do teu lado ali? E tem gente que esquece disso quando cresce. E aí perde a essência, perde valores. Cara, a gente tem que valorizar a família, a gente tem que valorizar quem está do nosso lado. E nesse crescimento, algumas pessoas saem, porque a gente se torna outra pessoa. Algumas pessoas chegam, porque a gente precisa sempre de pessoas. Mas a gente não pode nunca esquecer quem ajudou a gente nessa caminhada. Por mais que seja duro, tem pessoas que foram muito cruéis comigo. Mas eu não esqueço nenhuma delas e não desejo mal para nenhuma delas. Porque todas me ajudaram a chegar onde eu estou chegando. Todas. O caminho, como eu sempre digo aqui também, ele, nessa trajetória, sempre tem muitas pessoas que fazem parte. E você, como já disse aqui, reabriu por acaso, foi ligar de um por um das pessoas que fizeram o primeiro por acaso com você, né? Isso é uma prova total e absoluta de que você reconhece que cada um deles tem um nome marcado na marca do bar, de um dos bares mais famosos da história da capital, né? Então, você não precisava fazer isso. Você podia ter recrutado uma equipe nova, né? Mas você foi ligar de um por um para você poder voltar, porque você queria realmente resgatar aquela essência inicial, né? Isso aí é uma coisa sensacional. Agora, Lula, imagina só. Depois de toda essa jornada, de tudo isso que você passou, hoje você tem uma oportunidade de pegar essa garrafinha aqui de água da nossa querida Psyll, colocar um pouco de conhecimento aqui e poder ofertar para pessoas que, nesse momento, estão passando coisas muito parecidas com o que você passou, ou ainda vão passar e nem sabem disso, e você poderia poupar essas pessoas de muito sofrimento, de muita dor, apesar de concordar com você e saber que a dor é necessária, né? Mas o que você poderia carregar nessa garrafinha aqui de conhecimento e passar para essas pessoas? Cara, não foge da dor. Não foge da dor. A dor faz parte do processo. Por quê? Porque a dor significa dizer assim, tu não está mais no mesmo local que tu estavas. Está num local desconhecido. Dói, crescer dói. Então, não foge da dor, primeira coisa. Segundo, não para de estudar. Não para, cara. Estudou, terminou o colégio quando? Não termina de estudar nunca, não termina a escola nunca, não termina a faculdade nunca. Continua estudando. Eu digo para qualquer pessoa que eu mentore ou que eu tenha oportunidade. Cara, eu dirijo ou faço academia ou na hora que acordo, enfim. Todo dia eu assisto um vídeo de 15 a 20 minutos, leio um texto, leio 2 ou 3 livros por mês, sabe? E leio a Bíblia todo dia. Eu sou melhor do que quem, cara?
Ninguém. Sou uma pessoa comum, com o mesmo tempo de vida de dia de todo mundo. Nunca parei de estudar. Isso me faz melhor todo dia. E outra, me faz conhecer pessoas que pensam muitas vezes diferente de mim e que me produzem a capacidade de refletir e mudar o meu paradigma em alguns pontos que me favorecem a avançar. Então, primeiro, não foge da dor. Segundo, não para de estudar. Cara, o estudo está cada vez mais próximo. Eu não tenho dinheiro para faculdade está muito mais acessível hoje, mas não tem, está YouTube, maior plataforma de conhecimento que existe. Está aí o ChatGPT chegando para facilitar a vida de todo mundo. Cara, vai, estuda, não acha desculpa. Terceiro, falando de desculpa, Flávio Augusto, geração de valor. Seja maior do que a sua melhor desculpa. Tem uma desculpa muito boa, seja maior do que ela. Seja maior do que ela. Flávio Augusto dizia, quantas vezes eu chorei, lembrando que eu ia pegar 2 horas de ônibus no outro dia e voltar mais 2 horas de ônibus lotado. Chorei, dormi, acordei e fui. Faz isso. Faz isso. Então, não foge da dor, não para de estudar, seja maior do que a sua melhor desculpa. E outra, isso para mim foi crucial, não estipula tuas metas por conta da tua situação. O que define aonde a gente vai chegar não é a nossa posição hoje, é o quanto a gente está disposto a se entregar a um projeto. Se a gente não tem tempo, se o nosso tempo é igual, aonde eu estou depositando minha energia? Aonde eu estou depositando minha energia é onde eu vou. Tem gente que fica 3, 4 horas por dia em internet, em Instagram, em joguinho. Tem gente que fica todo dia antes de dormir, eu quero ver série, vou maratonar série. E acha legal maratonar um monte de série. Cara, tá te levando para onde? Bacana, cada um tem seus objetivos. Só não pode reclamar que a vida foi injusta. Porque se tem uma coisa na vida que a gente tem que aprender é que não existe meritocracia sem empatia. A meritocracia é pelo esforço, não é o esforço, cara. Tem gente que está bem na frente da gente. Tem gente que estudou em melhor escola, teve mais condições de estudo, não teve barulho de vizinhança na hora de estudar. Tem gente que mora em casa com 12 pessoas. Imagina como é estudar numa casa com 12 pessoas. Tem gente que não tem esse problema, mas tem gente que tem. Cara, não transforma isso em desculpa. Não estipula tuas metas pela tua situação hoje. Bota onde quer chegar. Agora dedica energia, canaliza esforço, dedicação, que vai chegar lá. Qualquer um de nós pode mudar a nossa vida em 10 anos. Qualquer um de nós. Só se dá prazo. Tem gente que não tem mais paciência e quer tudo imediato. E aí desiste muito rápido. Desiste na primeira frustração. Transforma a frustração em energia. Transforma a queda em movimento. Transforma a adversidade em combustível. E vai em frente. Oh, que maravilha, que maravilha. Lula, quero te agradecer pela tua presença aqui. Volto a dizer sempre, né? O ativo mais caro a vocês é o tempo, né? Você está aí tocando várias operações, não só em São Luís, mas também lá em Atins também, né? Nessa altura do campeonato aí, seu celular já está cheio de mensagem de pessoas demandando sua atenção, e isso para mim é muito valioso. Eu valorizo muito isso porque eu sei que você vir aqui poder apoiar o nosso projeto, que é uma coisa que a gente faz por um propósito, né? De poder ajudar pessoas, contando histórias de pessoas reais. Pessoas que são como elas. A diferença de uma para outra, de repente, foi uma atitude. Ou uma resistência maior à adversidade, né? Então, é para as pessoas que assistirem, muita gente tem assistido e falado muito bem, e ver que dá para fazer. Não precisa ficar virando um mestre da desculpa, né? E eu queria agradecer muito a tua presença. Queria saber se você, agora, nesse momento, quer deixar uma mensagem especial para toda a tua equipe, a equipe das tuas operações, das marcas que você toca hoje, né? E para todos os fãs dessas marcas, né? Que você quer deixar de mensagem para eles? Nós estamos em dezembro, né? É um período ótimo para a gente poder estar deixando uma mensagem bem positiva para todos que nos cercam. Cara, bem legal. Isso, assim, eu sou muito fã de pessoas. Ninguém constrói nada sozinho, cara. A gente precisa de pessoas, clientes, parceiros. Em janeiro do ano passado,
eu estava numa situação crítica, sem funcionário, sem negócio, sem nada. A gente está fechando esse ano, ou seja, 2 anos depois, agora janeiro do próximo ano, a gente está fechando com 4 operações e 130 funcionários. Assim, é uma alegria imensa, uma responsabilidade gigantesca. Mas eu quero deixar uma mensagem que serve para todos. Coloca tudo aquilo que você desejar, do fundo do seu coração, coloca na mão de Deus. Cara, descansa. A gente vai enfrentar a tempestade que for, mas se a gente tiver fé, Jesus está lá no barco. Aquela tempestade vai acalmar na hora que ele disser. Tem vento, acalma-te. Não desista, enfrenta a tempestade. Deus está no comando, Deus está no caminho, Jesus está ali no barco. Essa tempestade vai passar. Maravilha. E todo programa que tem aqui, ele não tem um episódio, não tem um número. Sim. O número é muito frio, né? Não, cada episódio aqui é especial. São histórias incríveis, né? Então, cada episódio que tem aqui, a gente dá um nome para ele. E sempre esse nome, eu não treino antes também, não. Uhum. Eu fico aqui escutando e aqui na hora eu faço uma sugestão. Uma das coisas que mais me marcou aqui na nossa conversa hoje é quando você fala da dor. E você, na sua jornada, teve todo tipo de dor que a gente pode imaginar, né? E quando você fala, né, que crescer dói, né, que a pessoa tem que aceitar a dor, né? Não fugir da dor. Não fugir da dor. Eu acho que a minha sugestão hoje, se eu fosse colocar um nome no episódio, Lula Filho seria assim: O Caderno que Virou Empresa, 8º episódio da 2ª temporada, Lula Filho, não fuja da dor. Não fuja da dor. Crescer dói. Se pudesse, assim, para reforçar ainda mais. Bota o primeiro, então. Crescer dói. Não fuja da dor. Mas não fuja da dor. Pronto. Perfeito. Fechou. Gostei. Fica o nosso 8º episódio. Atenção, pessoal. Crescer dói, mas não fuja da dor. É isso. Isso faz parte da vida, cara. Faz parte da vida. Meu amigo, quebrando aqui o protocolo aqui, ó. Cara, você é um cara incrível, Massa, viu? cara. Foi massa. Você é um Muito cara bom tá incrível. aqui. Acho que tivemos aqui um excelente 8º episódio. Não poderia ser melhor. E eu agora, nesse momento, aqui no encerramento, também quero deixar a minha homenagem, né? Esse episódio de hoje, de todos os... Hoje é o 18º, né? O 8º da 2ª temporada. Vai ser o primeiro episódio que, assim como nos filmes, quando termina, esse episódio é dedicado a alguém. E eu vou pedir licença para você, que é o entrevistado, mas esse episódio de hoje é dedicado para dona Ana Lula, dona Juja. Esse episódio de hoje nós vamos colocar lá, ao final, que esse episódio de hoje é dedicado à dona Ana Lula, dona Juja. Massa, porque isso faz parte do meu propósito, cara. Não vai falar o nome dela pela última vez. Não vão falar. Aqui, com esse episódio de hoje, nós vamos estar dando nossa contribuição para que isso não aconteça. Show de bola, obrigado. Que isso não aconteça. Obrigado. Ela merece. E aí, produção, quer para colocar aí as coisas na tela aí? Toda vez eu esqueço, hoje eu não esqueci, tá vendo? Não fui pro final e tô chamando aí meu Instagram, pessoal. Lá no meu Instagram, eu sempre coloco os cortes, né? Alguns pontos assim que os entrevistados vêm aqui, deixam mensagens marcantes, que é justamente o quê? O Lula aqui que entende muito de aperitivo, né? São aperitivos aí para que você possa querer comer o prato principal, né? Que é o programa inteiro. Então, tem muitos cortes aí, né? Com os nossos convidados. Segue lá, @MaicoDelamir, que você vai experimentar um aperitivo e vai ficar com vontade de ir ali, ó, no meu link ali da minha bio, aonde tem o link para o canal do YouTube da Papu TV, que a gente vai mostrar agora aí também, onde você pode assistir os episódios completos, tá? Ó, é Papu TV. Ali na parte de playlists, você vai ver lá que tem todos os episódios, né? 17 até agora, vamos colocar o do Lula, vai ser o 18º episódio lá, onde você pode ter acesso a todos os episódios do podcast, tá? Do Caderno que Virou Empresa. E tem muita coisa legal lá também, tem outros programas da Papu TV, como Parafraseando, tem outras entrevistas lá que a gente sempre coloca lá, que também você vai gostar pra caramba também, tá?
Ó, aí nós temos aí o Instagram do Lula, tá bom? Lula Filho tá lá, ó. Certamente aí você vai encontrar muita coisa legal também. Mas eu, né? eu dedico uma parte do meu tempo também para gerar conteúdo que ajude outras pessoas ali. Ó. E certamente aí você vai encontrar um pouquinho de lifestyle dele, mas também tem muito conteúdo legal que você vai poder se inspirar também, né? E tem essas fotos, esses vídeos de algumas delícias aí também que, se você de repente olhar naquele horário ali do almoço, pode dar uma água na boca, né? E é isso, né, produção? É isso. Aí, convidar para as pessoas conhecerem o Por Acaso. Opa, fica à vontade, tá? Conhecerem a Casa de Juja, que fica ali no Hotel Brisamar, casa nova, tá lindo. Tem o deck lá da Casa de Juja, que é fantástico, um pôr do sol na sexta com saques, muito bacana. Quem tiver no Lençóis Maranhenses, Fuatins, não deixe de conhecer a Casa de Juja. A gente aqui também tem uma operação em parceria, né? Vila Encantada Buffet, um buffet infantil. Toda operação de alimentação é nossa lá, uma parceria fantástica lá com a Letícia e o Thiago. Então, assim, não deixem de conhecer nosso negócio, que eu vou dizer, a gente ainda tem muito a fazer. E eu estou construindo pessoas que do meu lado, um exército de pessoas que a gente vai mais longe. Minha irmã, que é uma parceiraça no trabalho, ela fica lá em Atins, né? Uma pessoa assim que batalhadora também, igual a nossa mãe, tá lá em Atins também, dando força aqui. E deixar um abraço muito carinhoso, muito afetuoso, meu filho Pedro, que eu não poderia esquecê-lo, que é a pessoa que eu tenho o maior desejo de inspirar a ser um cidadão também de honra, de credibilidade e que gere negócios e empregos para melhorar o nosso estado e nosso país. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, olha só. Se por acaso você for assistir esse episódio, vale a pena, viu? Abrir lá uma cachaça Lorena, abrir um vinho aí do seu gosto, né? O seu preferido, uma cervejinha, se for uma Agnes, melhor ainda, porque esse episódio tá sensacional. O que nós temos aqui de insights hoje do Lula, eu sabia que ia ser assim. Como eu sempre falo, todos os convidados que vêm, sentam aqui nessa mesa, são pessoas que são especiais, pessoas que têm muito a ensinar. E os ingredientes que formam a trajetória dessas pessoas, vocês vão ver que, apesar de ser em segmentos muitas vezes diferentes, mas são ingredientes que são muito parecidos. Histórias de pessoas que abriram mão de muita coisa, histórias de pessoas que tiveram muita persistência, muita resiliência, sentiram muita dor, como a gente viu com o Lula hoje aqui. Pessoas que abriram mão de muita coisa na vida para poder fazer com que seus negócios pudessem prosperar, né? E, como até já foi dito aqui anteriormente por outro convidado, pelo Robério, né? Chega uma hora que você pensa que tá em voo de cruzeiro, né? Não tá, né? Não tá. O avião pode abaixar. E é por isso que essas pessoas seguem essa trajetória. Você vê que todo mundo fala de fé, né, gente? A importância de acreditar em Deus, a importância que tem os pais, né, da criação que as pessoas têm, da família próxima. Então, após 18 episódios, é incrível como essa fórmula, que não é mágica, não é fórmula mágica, mas são ingredientes que se repetem. E o sucesso fica aí registrado. Então, um programa incrível, um programa sensacional. Eu quero, no encerramento de hoje, mais uma vez, deixar registrado que o Caderno que Virou Empresa, 8º episódio da 2ª temporada. Crescer dói, mas não... Fuja da dor. Crescer dói, mas não fuja da dor. Esse episódio hoje é em homenagem à dona Ana Lula, dona Juja, onde a senhora estiver, nunca será lembrada. Nunca será esquecida. Perdão, nunca será esquecida. E esse programa aqui, hoje é em homenagem à senhora. E a gente está fazendo parte disso tudo com esse cara incrível que veio hoje aqui, nosso amigo Lula. Então, pessoal, olha só. Obrigado. Até o próximo episódio. Ó, o Caderno que Virou Empresa. Valeu! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos.
Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.